Imagine acordar pela manhã, abrir a janela e perceber que ao seu redor não existe rua, não existe bairro, não existe terra, apenas água, prédios gigantes flutuando no oceano, fazendas marítimas, aeroportos artificiais, casas de luxo construídas literalmente sobre o mar. Parece coisa de filme de ficção científica, mas isso já está acontecendo agora. Enquanto a maior parte do mundo enfrenta crises econômicas, guerras e mudanças climáticas, um pequeno país decidiu desafiar completamente os limites da engenharia humana. E o mais assustador, especialistas acreditam que isso pode ser o começo de uma nova era da humanidade. Porque existe um país que está gastando bilhões de dólares para construir cidades inteiras dentro do oceano. E hoje você vai entender por quê. Mas antes, já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que você vai ver agora parece impossível, mas é totalmente real. Tudo começa com um problema que ameaça milhões de pessoas: a falta de espaço. Alguns países simplesmente não conseguem mais crescer. As cidades estão lotadas, os imóveis ficaram absurdamente caros e, em alguns lugares, literalmente não existe mais para onde expandir. Agora imagine um país pequeno, cercado pelo mar, com milhões de habitantes e quase nenhuma terra disponível. Esse país existe e ele se chama Japão. O Japão é uma das nações mais desenvolvidas do planeta, mas também é uma das mais apertadas. Mais de 125 milhões de pessoas vivem espalhadas em um território montanhoso, onde boa parte da terra simplesmente não pode ser utilizada para construção. Resultado: megacidades superlotadas, apartamentos minúsculos e uma corrida desesperada por espaço. Mas em vez de fugir do oceano, o Japão decidiu fazer algo que nenhum outro país teve coragem: conquistar o mar. Ao longo das últimas décadas, os japoneses começaram a construir ilhas artificiais gigantescas. E não estamos falando de pequenas plataformas, estamos falando de aeroportos internacionais, bairros inteiros, centros industriais e até projetos futuristas de cidades oceânicas. Tudo construído em cima da água. Um dos exemplos mais impressionantes é o Aeroporto Internacional de Kansai. Quando você olha imagens aéreas, parece mentira. O aeroporto inteiro foi construído sobre uma ilha artificial no meio do oceano. Milhões de toneladas de pedra e concreto foram usadas para criar uma estrutura colossal capaz de suportar aviões gigantes diariamente. Mas isso foi apenas o começo, porque agora o Japão quer ir muito além, muito além. Nos últimos anos, empresas japonesas começaram a desenvolver projetos secretos e futuristas para criar verdadeiras cidades flutuantes autossuficientes, cidades capazes de produzir sua própria energia, cultivar alimentos, reciclar água e sobreviver mesmo diante de desastres naturais extremos. Uma delas chamou a atenção do mundo inteiro: o projeto Ocean Spiral, uma mega estrutura futurista criada por engenheiros japoneses que parece ter saído diretamente de um filme cyberpunk. A ideia é absurda: uma cidade esférica flutuando na superfície do oceano, conectada a uma gigantesca espiral submersa que desceria quilômetros até o fundo do mar. Lá embaixo, robôs coletariam minerais raros, energia e recursos naturais diretamente das profundezas do oceano. Enquanto isso, na superfície, milhares de pessoas viveriam normalmente dentro da cidade marítima. Escolas, hospitais, hotéis, centros comerciais, tudo dentro do mar. Mas por que o Japão faria algo tão extremo? A resposta envolve 3 coisas: falta de espaço, mudanças climáticas e sobrevivência. Os cientistas acreditam que o nível do mar pode subir drasticamente nas próximas décadas. E, ironicamente,
Muitos países costeiros podem desaparecer parcialmente. Então, em vez de lutar contra o oceano, algumas nações começaram a pensar diferente. E se o futuro da humanidade estiver justamente no mar? E o Japão não está sozinho nessa corrida. A Coreia do Sul também revelou projetos de cidades flutuantes. Dubai já constrói ilhas artificiais gigantes há anos e empresas privadas do mundo inteiro estão investindo bilhões em engenharia oceânica. Porque existe algo que pouca gente percebeu ainda. A Terra parece enorme, mas o espaço habitável é extremamente limitado. Principalmente com a população mundial crescendo cada vez mais. Agora imagine isso: cidades inteligentes no oceano, sem trânsito, sem falta de espaço, movidas por energia solar, energia das ondas e dessalinização da água do mar. Parece perfeito, mas existe um problema gigantesco. O oceano é brutal. Tempestades, tsunamis, furacões, corrosão, pressão extrema. Construir no mar é absurdamente caro e perigoso. O próprio aeroporto de Kansai começou a afundar lentamente poucos anos após sua construção. Bilhões de dólares precisaram ser gastos para evitar um desastre. Isso mostra que dominar o oceano talvez seja muito mais difícil do que parece. Mas ainda assim, eles continuam tentando. E talvez exista um motivo ainda maior por trás disso tudo: recursos naturais. O fundo do oceano possui minerais extremamente valiosos: cobalto, níquel, terras raras, elementos essenciais para baterias, tecnologia e inteligência artificial. Quem controlar esses recursos no futuro pode controlar boa parte da economia mundial. Então, talvez essas cidades marítimas não sejam apenas sobre moradia. Talvez sejam o início de uma nova disputa global, uma corrida silenciosa pelo oceano. E quando você percebe isso, tudo começa a ficar ainda mais assustador. Porque o ser humano já explorou praticamente toda a superfície terrestre, mas os oceanos continuam sendo um dos maiores mistérios do planeta. Mais de 80% do fundo do mar permanece desconhecido. Nós conhecemos melhor a superfície da Lua do que as profundezas do nosso próprio oceano. E agora imagine cidades inteiras vivendo em cima desse abismo gigantesco. Parece incrível, mas também parece perigoso. E talvez a maior pergunta seja: estamos realmente preparados para transformar o oceano no próximo lar da humanidade? Ou estamos entrando em um território que não compreendemos completamente? Porque toda vez que a humanidade tentou desafiar os limites da natureza, algo inesperado aconteceu. Mas uma coisa é certa: o futuro está mudando. E talvez, nas próximas décadas, viver dentro do mar deixe de ser ficção científica e se torne algo completamente normal. Talvez seus filhos ou netos cresçam em cidades oceânicas flutuantes. Talvez existam países inteiros construídos sobre plataformas marítimas. E talvez o oceano se torne a próxima fronteira da civilização humana. Agora me diz uma coisa: você teria coragem de morar em uma cidade construída no meio do oceano? Ou isso parece o começo de um grande desastre? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber sua opinião. E se você gosta desses temas sobre tecnologia, mistérios, megaprojetos e o futuro da humanidade, se inscreve no canal, porque os próximos vídeos vão te mostrar coisas ainda mais inacreditáveis. Até a próxima!